Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, Daniel Anenberg. Prazer tê-lo aqui, secretário. Prazer ter aqui, Zancopé. O Daniel Anenberg é secretário de Inovação e Tecnologia do município de São Paulo. Faltou função aqui? Faltou... Não, é isso mesmo, está certinho. Qual é que é o nome? Não, você pode falar, eu sou também criador do Poupa Tempo, fui presidente do Detran nos últimos 5 anos, mas aí a ficha... Eu ia chegar no criador do Poupa Tempo, que a ficha é extensa. Isso. Também conosco o sociólogo Getúlio Ranachiro. Prazer tê-lo aqui, Ranachiro. Prazer é todo meu, sobretudo estar participando de uma mesa tão seleta como essa. Você, como secretário de governo, atuou nas áreas da saúde e dos transportes. Exatamente. Fui 3 vezes secretário de transporte do município, uma vez secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos e me aventurei na Secretaria da Saúde. Se aventurou, fez com muita competência, desempenhou com muita competência. Também conosco o advogado Josiel Vassiski. Prazer tê-lo aqui, Josiel. Prazer é todo meu, agradeço o convite e vamos aí ver o que podemos ajudá-los, né? Nesse momento de tantas dúvidas aí para esse nosso fim de ano. Também conosco o professor Luiz Carlos Magno. Prazer tê-lo aqui, professor. Sempre uma alegria, Zancopé, os colegas da mesa, e como já faz algum tempo que nós frequentamos esta casa, eu gostaria de fazer a abertura hoje. É uma verdadeira denúncia, né? O que nós temos chamado no Sindicato dos Delegados de verdadeiro desmonte da Polícia Civil de São Paulo. Para ser curto, até porque há outros assuntos, são cerca de 20 a 25 anos de governo do PSDB, nós temos uma Polícia Civil hoje, só para alguns dados rapidinho. Em 1994, a Polícia Civil de São Paulo contava com 39 mil policiais, homens e mulheres, para um estado com 33 milhões de habitantes. Estamos em 2017, com uma população de 44, quase 45 milhões, e a Polícia Civil caiu para 21 mil policiais civis. Isso significa, secretários, prestação de serviço de péssima qualidade por absoluta falta de pessoal. Delegacias no interior fechadas, 1/3 das delegacias da capital fechadas, o cidadão fica distante, a prestação jurisdicional, estamos numa roda aqui, vários colegas advogados, o que resulta em inquéritos policiais mal feitos. O Instituto Criminalística, mesma dificuldade, com peritos e médicos legistas à ausência. E você sabe que hoje uma polícia judiciária, produção de laudos é um inquérito policial bem feito. Então, trazer essa notícia, o cidadão sentindo-se completamente desamparado, a segurança pública realmente... E para só completar, o nosso salário de delegado de polícia, eu tenho levantamento nacional, uma vergonha, 24º salário na União. O estado mais rico do país, que gosta de pagar 45 milhões de habitantes, a primeira renda, e está correto, paga o 24º salário para o delegado de polícia. Só perdemos para 3, Espírito Santo, Pernambuco e a Paraíba. Eu anunciei como professor, nem deu tempo de dizer que o senhor é delegado de polícia. Exatamente. Aposentado, atuação marcante na área de narcóticos, de prevenção. Nos últimos 20 anos, esse problema da Cracolândia, aí vivemos ali dentro, fazendo investigação e
principalmente esse trabalho nosso de prevenção ao uso indevido de drogas. Prevenção às drogas, do professor Luiz Carlos Magno. Esse livro você distribui... Isso, com apoio, esse foi feito com o apoio, eu fui corregedor na guarda de Caieiras, e o prefeito lá fez 3.000 desses volumes, eu ainda tenho alguns para fornecer às pessoas que têm interesse. Você que está em casa aí precisando orientação, pode nos procurar. O Departamento de Narcóticos possui psicólogos, assistentes sociais, e muita gente não sabe. A Polícia Civil consegue ajudar pessoas a sair dessa encruzilhada que é o uso de drogas. Depois eu pergunto isso daí para o doutor Carlos Magno, porque alguém que seja viciado não vai procurar a polícia. Procura. O pior que procura e acha a porta. Viu? Acha a porta, sim, mas procurar. Bom, o assunto que está em todas as manchetes de hoje: sem conseguir votar a denúncia contra Michel Temer antes do recesso parlamentar, o governo não mobilizou os deputados para que o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça fosse lido hoje. Novo cronograma prevê a leitura no dia 1º de agosto, primeira sessão após a volta do recesso, com a possível votação no dia seguinte. Dia 1º, vota no dia seguinte. O governo concordou em adiar a votação sem a ajuda da oposição. Eu não sei por que o governo concordou, o que o parlamento faz. Daniel, Getúlio, Magno, Josiel, não sei. Eu estou lendo a notícia aqui, né? Fala assim, 342 deputados e tudo mais, esse número. Mas eu estou lendo a notícia aqui, muito bem escrita pelo Pedro Schiavon, mas é o Palácio que manda o que os deputados fazem, é os deputados que obedecem ao que o governo faz. Eu estou querendo entender, por favor. Getúlio. Olha, Getúlio que foi vereador e na deputado verdade, estadual. há uma certa concordância entre a bancada majoritária do governo e o próprio governo. E certamente eles fizeram as contas e verificaram que hoje, primeiro dia, logo depois, na véspera do recesso parlamentar, não seria realmente conveniente. Quer dizer, não se ganharia nenhum tempo e, ao mesmo tempo, obrigaria, pelo menos, parte dos deputados a comparecer. Agora, o que é interessante, Zancopério, é o seguinte: no próprio regimento interno da Câmara Federal, ao não se conseguir colocar 342 deputados, tanto a oposição quanto a situação, você fica no impasse. Quer dizer, provavelmente esse parecer pode não ser votado. Você entendeu? Pela falta de quórum inicial da abertura da sessão para a votação do parecer. E aí nós ficamos numa situação interessante, quer dizer, você tem um parecer favorável até ao governo, porque o parecer favorável acabou ganhando na Comissão de Constituição e Justiça, mas, ao mesmo tempo, você não tem o número suficiente de 342 deputados para dar início à sessão. Tá certo? Consequentemente, isso vai para as calendas gregas. Indo para as calendas gregas, provavelmente não se vota. É uma das hipóteses. A outra é uma coisa que pode até acontecer um acordo entre a oposição e a situação, no sentido de dar abertura à sessão, e a votação, evidentemente, que a oposição teria que colocar o número suficiente para... Que são os 342 votos contra o parecer que foi aprovado na Comissão de Justiça. De modo que eu acho que essas duas hipóteses podem ocorrer. Eu, no meu achismo, acho que é mais provável que fiquemos no primeiro. Pois não. Doutor, você pode concluir? Não, eu só queria comentar o triste disso tudo, né, Getúlio, eu sou vereador também pela cidade de São Paulo, é que a gente chegou numa situação que vai parar, e nem para um lado nem para o outro. Tanta coisa para ser feita nesse país, e a sensação que dá é que o governo federal simplesmente acabou, né? Falta um ano e pouco para ter eleição, e infelizmente está tudo travado.
então não consegue... 1 ano e meio de mandato. 1 ano e meio de mandato, e para a eleição um pouco menos. Então é uma situação complicada, porque para quem vê o país de fora, enxerga um país que está bloqueado, que as coisas não acontecem, que há uma discussão que não resolve, nem ata nem desata, o presidente sem força, né, porque não consegue colocar os 342 para votar, a oposição também não consegue, e a gente fica numa situação que dificuldade de investimento, dificuldade de fazer algumas reformas que são necessárias, dificuldade de um monte de coisa, e um país parado, o que é tudo que a gente não precisa numa recessão como essa, Zancopé. Então, é muito ruim para o país uma situação dessas. Eu acho que a gente está num momento, infelizmente, que parece que vai acontecer, como o Getúlio falou, durante mais 1 ano e pouco, em que as coisas não andam. É muito ruim para o país. Zancopé, eu vejo, como a maioria dos componentes da mesa aqui são políticos, já são os titãs aí da política, embora cada um tenha uma ideologia partidária, eu vejo daquele lado das pessoas que estão lá no sofá, que comentam comigo o dia a dia. Na verdade, o governo não está travado só neste momento do Temer, por várias questões que a gente vê nos jornais todos os dias. Já havia isso com a presidente Dilma, que também trancavam pauta, ou quando a pauta se abria, era bomba. Enfim, a dúvida que a gente lá do sofá questionamos é no seguinte: se não haverá uma segunda denúncia ou uma terceira, e até quando nós vamos sangrar, né? O país não deslancha. Por mais que o Temer tenta aí a sua manobra de colocar os 342 que ele diz que tem, a oposição afirma que há uma dúvida em relação a isso, e uma segunda denúncia poderia provocar um desbande da turma, principalmente do PSDB, que apoia muito e tem uma força... Esse eu preciso registrar. O PSDB decidiu não decidir. E vai... aí é um equilibrista, né? Já foi decidido isso. Aí vamos decidir. Mas o PSDB sempre fala, vamos esperar fatos novos. E aí é que a gente está na dúvida. Será que nesses 30 dias do recesso, 15 dias do recesso, mas aqui para agosto, né, 15, 20 dias, não haverão fatos novos? Então, essa é o que a gente pensa lá da rua, não politicamente, mas... os trabalhadores, né? De uma forma geral, quando eu digo trabalhadores, o empresário também está incluso, porque a Constituição diz que são direitos dos trabalhadores, e eu incluo os empresários nisso. O presidente Temer teria dito, numa ocasião, que, se referindo a ex-presidente Dilma, qualquer governante, em qualquer nível, seja municipal, estadual, federal, se tiver menos de 10% de credibilidade, não tem a menor condição. O senhor está com 5, 6. E criticaram o ex-presidente Fernando Henrique, teria dito para ele... 5 é margem de erro em pesquisa. Com 3 para mais e 3 para cima. E a semana passada foi criticado o ex-presidente Fernando Henrique, que teria dito para ele que ele poderia praticar um ato de grande nobreza, percebendo que realmente, como se diz, a gíria policial. Acabou. A casa caiu. Um francês bem ruim. Le château est tombé. Acabou. E com esse negócio todo, essas denúncias, esses encontros, essa situação. E é triste, concordo contigo. Eu estive semana passada na Europa, estou em férias pela universidade, e realmente os jornais lá, a crítica é pesada. Né? É pesada porque... O Brasil nunca foi notícia no exterior. Não, e só chega ruim. Só chega ruim. Temos uma imagem muito ruim lá Tivemos fora. Boas notícias, Zancopé. Tivemos há 4, 5 anos atrás, tivemos num dos maiores jornais do mundo de economia da Inglaterra, me fugiu o nome, mas certamente vocês... A famosa frase, a foto do Cristo subir, o The Economist, obrigado, e depois descendo. Nós já chegamos a ser a 6ª economia do mundo, com potencial de ser a 5ª. O problema é que nós estamos num entrave político, uma guerra de quanto... pior, melhor, para ambos os lados, não estou defendendo A ou B aqui, e faz com que o país não ande. Meu caro José e o Magno, eu acho que essa perspectiva, aliás, nós discutimos várias vezes nesse programa, no mensalão, tá certo? Se não houver uma reforma política,
esses episódios vão se repetir, porque não dá para ter um presidencialismo com 40 partidos políticos. É impossível. Daniel, que é vereador, sabe, quer dizer, como é que o prefeito vai forjar maioria? Não faz. Não faz? Não tem jeito. Não tem jeito. Não. Tá Você vê certo? que o presidente está usando a mesma coisa dos outros. Liberação de verba. Exatamente. Então, voltando um pouco à questão do Temer, fatos novos são fatos já relacionados com a própria denúncia do Janot. O que ele está fazendo? Está fatiando a denúncia. Então, na verdade, não são novos elementos, não são fatos novos. É o mesmo episódio, só que está fatiado em termos de denúncias penais. Sim. Tá certo? Agora, eu torço que realmente que a coisa possa passar da seguinte maneira. Uma coisa é o ideal, uma coisa é o real. Na vida real, na vida política real, é essa situação que nós vivenciamos no país. Toma lá da cá. Quer dizer, nós só vamos mudar isso se nós fizermos a reforma política. Enquanto isso, eu espero que o Brasil consiga fazer com que haja uma certa separação entre o econômico, a economia e a política. Na política, nós podemos brigar até chegar a 2018. Tá certo? Mas se nós conseguirmos manter o cerne da economia, basicamente as duas reformas fundamentais, uma já foi consolidada, que é a reforma trabalhista, embora alguns possam ter críticas aqui e acolá, mas a verdade nós fizemos e estamos modernizando a relação de trabalho. Isso que é importante, quer dizer, a nossa economia não pode ficar subordinada a uma relação já antiga, tá certo? E a outra é a reforma da Previdência. Quer dizer, se nós não fizermos uma reforma da Previdência, não é uma questão de esquerda, de direita, do PMDB, do PSDB, do PT. É uma questão de caixa do Estado. Mas esse é o problema. Há argumentos que dizem o seguinte, mas se a gente não tivesse a corrupção, se a Petrobras não tivesse quebrado, se nós não fizéssemos isso... A verdade é o seguinte, tudo isso é válido, mas fundamentalmente é o seguinte, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Essa é uma lógica que serve tanto no capitalismo, quanto no socialismo, quanto em qualquer sistema político, econômico, tá certo? Não dá para você comer mais do que você planta. Mas essa receita... O problema é quem paga a conta. Né? Exatamente. Exatamente. Então, mas o problema é o seguinte, nós ainda vivemos num regime capitalista. Sim. E a verdade é o seguinte, que você tem no capitalismo uma distorção muito grande do ponto de vista da distribuição da renda, da riqueza. Que você só consegue resolver esse problema na base da mobilização social. Tá certo? Não são os agentes econômicos que vão dizer... Não tem mobilização social, Getúlio. O Congresso decide. Quando você fala em reforma política... Pois é, exatamente. O Congresso então, vai se dar tiro você no acredita, pé? Você acredita que vai apresentar uma reforma? Você acredita correndo o risco de sair do Senado? O cidadão de domingo? Esse deputado do PT... Vicente Cândido, você concorda que com esse Congresso Nacional seja possível fazer uma reforma política para valer? Não. Eles vão fazer uma perfumaria. Mas mesmo essa perfumaria, de repente, pode servir para alguma coisa. Quando você fala em reforma política, você vê uma reforma consistente, você defende uma reforma consistente. E eu já coloquei várias vezes para o próprio Ranachiro aqui, a reforma política é feita pelos políticos. Só pode ser feita pelos políticos. Mas não há interesse dos políticos de fazer do jeito que está. Por isso que cada vez mais e aí está ganhando uma guerra externa. Por isso que cada vez mais está ganhando corpo a ideia da constituinte exclusiva para a reforma política. Tivemos na Venezuela ontem, né? Sim, tudo bem. Ninguém aprovou a constituinte. Mas uma constituinte também é convocada... É que você não pode... Pelo Congresso. Sim, mas é escolhido pela sociedade. A verdade é o seguinte, não dá para você excluir os políticos, quer dizer... Não estou... A verdade é que a relação social se faz através da relação política. Quer dizer, na verdade, você tem esse espaço político. Onde se estabelece a relação social. Doutor Getúlio, na minha época, a gente dizia que o vestibular era
a pior das melhores situações. A gente não tinha à época cotas, não tinha à época quem estudou em colégio público, enfim, uma forma de colocar os estudantes na faculdade. A gente também hoje não há uma melhor... eu digo hoje que a democracia ela é a melhor das piores situações, porque a gente não vai... Se nós nos colocamos, a maioria dos países, né, democráticos de direitos assim o tem, 198 países, se não me engano, nós temos que segui-las e aí temos que... A reforma política seria a salvação. Acho que talvez deveria ser a primeira das reformas. A nossa Constituição de 88, a Carta-Mãe, ela nos dirigenciou para um sistema de parlamentarismo. Nós tivemos, inclusive, um plebiscito, mas muito verde ainda. Ninguém sabia, achava que parlamentarista era o bicho-papão, né? Alguém que vai matar a criancinha e vai fazer sabão com elas. Eram os comunistas. Não sei se eram comunistas ou não. Eu até hoje também fui, né? Mas eu entendi. Você é do tempo do Carlos Maia. Carlos Maia, isso. Então, achava que era um grande, né? Enfim, nós temos hoje 20 países, dos 20 grandes países do mundo, o único presidencialista que dá certo é os Estados Unidos e gasta mais do que arrecada, muito mais. Tá, aí o doutor falou há pouco do desmonte da delegacia, da Polícia Civil. Aí querem cobrar, não, porque a polícia aqui não desvenda 3%, 5% dos crimes e tal. Mas como? Né? Com que mecanismos? Está tendo hoje, me parece, um congresso em relação à polícia científica, polícia de inteligência. Sim. Não, né, precisa. Então, quando você barra um custo de investimento, eu não sei se é gasto, a saúde, nós teremos problemas. A Polícia Federal está com um problema sério, mesmo? A Polícia Rodoviária Federal, professores. Gente, o Rio não precisa dizer do Rio. Se a gente for, a gente está começando aí um caos social que eu temo por isso. Eu temo o que vai acontecer daqui 5, 10 anos nessa PAPG que a gente está correndo. Verdade, colega, é o seguinte. Ontem à noite, vendo o Fantástico, vocês viram a matéria, o corte violento sobre a pesquisa na universidade. Isso para o país. Se é que nós queremos fazer parte desse G20 ou G8, como é que você atinge a universidade na pesquisa? Hoje de manhã estou ouvindo a Jovem Pan e diz que o Brasil não consegue sair de 30 países, os nossos alunos do primeiro e segundo grau, teste de matemática. O melhor que nós conseguimos foi em 93, ficar em 15º lugar. E ficamos no último lugar, um teste de matemática só na América do Sul. Você percebe, isso é um pacote. Então não investe na educação. Sem educação não há politização. E sem politização... Continua os mesmos. Não vai haver a reforma. Eu vejo o sistema político, como disse o Zancopé, muito bem, é montado deles para eles. Não vai acontecer. Porque como está bom para eles. E ontem comprei o Estadão, um deputado do PT, me foge o nome, ele entra com uma proposta, essa é uma brincadeira. Não é nem chamado de casuísmo. Emenda Lula. A emenda Lula. Aquilo não pode ser levado a sério, gente. Um deputado desse, você tem que falar para encontrar com ele na rua e falar, o senhor deve ser piadista. Eu quero acreditar que ele fez uma brincadeira da mesma forma que o Temer fez essa brincadeira de liberar emendas. Não é possível, cara. Daniel, por favor, Daniel, você que é parlamentar, quando eu falo dos políticos, né? Você é parlamentar, tal, sabe bem, o Getúlio já exerceu o mandato de vereador e de deputado estadual. Então, eu não acredito em reforma política, sabe? Eu sou taxativo. Imagina, não pode. Eles não é os políticos que estão próximos da gente, são aqueles que a gente não vê. Mas eu acho que se não tiver essa reforma política, a gente não consegue fazer muita coisa nesse país. Eu acho que, apesar das dificuldades, eu entendo e concordo, Zancopé, que é difícil os políticos abrirem mão de boa parte do poder que eles têm. Vamos dar um exemplo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu fui eleito vereador, sou um dos 55, como o Getúlio já foi. Eu acho que o vereador precisa perder poder. Estou sendo sincero, Zancopé. Por quê? Não faz sentido o vereador ficar discutindo algumas questões que ele acaba virando um despachante de luxo. O que o vereador precisaria era definir os grandes planos para a cidade, é o Código de Obras, é o plano diretor. O resto devia acontecer nas prefeituras regionais.
Todas as grandes cidades do mundo é isso. Por que não acontece? Porque o vereador quer ter poder de indicar o fulano, o beltrano, de querer resolver o problema daquela comunidade. Ou seja, é difícil você ver um político que abre mão dizendo, olha, eu não quero aqui fazer em meu proveito uma série de coisas. E é isso que acontece na Câmara. A gente vê que é muito difícil as pessoas pensarem no coletivo. É muito mais fácil pensar o que eu ganho com isso. Agora, isso não é só o político. A nossa sociedade, e aí vou entrar com o lado antropológico, que é a minha formação, as pessoas têm muito jeitinho no Brasil, muito o você sabe com quem está falando, muito a dificuldade de pensar no todo, no coletivo, e muito mais pensar em si próprio. Quais são os meus interesses? E é isso que a gente está discutindo com as reformas agora. Quais são os interesses do país? O que a gente quer ser como país daqui 10, 15, 20 anos? É isso que a gente precisa discutir. E eu acho que está havendo cada vez mais uma consciência maior na sociedade. Eu fui eleito no final do ano passado e as pessoas muito preocupadas também com o seu dia a dia, mas não preocupadas mais só com promessas. Elas querem saber o seguinte, na prática, não vem falar de ideologia. Como é que resolve, né, o ônibus? Como é que resolve a creche? E as pessoas estão começando a ficar muito irritadas com os políticos e há uma dissociação cada vez maior do que eles falam da realidade. Isso pode dar numa situação muito ruim. Então, ou a gente rapidamente pensa numa reforma política e aí os políticos vão pensar em si próprios, vão querer perder os anéis para não perder os dedos. Sim. E aos poucos você consegue melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Só um detalhe, o Getúlio citou a reforma trabalhista. Josiel, sua especialidade é direito do trabalho. Essa reforma veio muito aplaudida pelo poder econômico, né? pelo mercado financeiro, mercado de empregadores. Não estou dizendo que não tenha coisas boas. Quando eu vejo alguém que defenda, vem lá com a cerejinha do bolo, vem com vai ter férias em 3 vezes, isso é uma maravilha. Agora você não precisa mais no sindicato homologar, que para o patrão é horrível, tem que mandar alguém, perde meio dia lá para se fazer uma homologação, que é um carimbo. Enfim. Acabar com o imposto sindical, que é importante. Eu não sou sindicalista, eu até não gosto muito de sindicato, nunca advoguei para sindicato. Eu acho que eles não têm uma competência para estar dialogando com o empresariado, na maioria dos casos. Não estou aqui descendo além nos sindicatos, não, porque conheço sindicatos fantásticos também. Nós também. Mas é para desmobilizar o sindicato. Quando você tira o poder do sindicato, como é que eu vou fazer? Tirando o dinheiro dele, porque o sindicato dos empregadores, nós temos 16 mil sindicatos no Brasil, quando 7 mil é de empregados, 6, 7 mil de empregadores, aí tem os funcionários públicos, a proporcional, e tem de funcionários públicos também. Mas quando falo tem 16, 17 mil sindicatos, parece que é o empregado querendo matar o empresário. Não é verdade. Então, vieram situações assim, favoráveis para empregado, mas na maioria eu não vi um projeto de lei, sabe? Foi de uma forma assodada que é prejudicial, deveria ser discutido, mas deveria, inclusive, começar por uma reforma sindical. Porque a partir do momento que você coloca numa comissão de fábrica, o seu funcionário elege 4 funcionários que dizem que tem estabilidade, mas não tem, porque as exceções, não pode ser mandado embora, salvo se é por uma questão de habilidade, ou de responsabilidade técnica, de competência, aí vem lá fator econômico. Então ficou tudo, né? Porque se não for fator econômico, o que vai ser? Enfim, e aí essa comissão de fábrica, ela, de uma certa forma, ela desmonta o sindicato, ela passa a ter poder por isso, e você dá lá 5 mil para um meninão que acabou de se formar em administração, economia, ou está se formando, ele vai ficar nas mãos do empregador. Então, o tempo dirá, e eu espero sinceramente, porque não é nem mais para a gente, né? É para os filhos, para os nossos netos, uma questão de relação de emprego e de trabalho, tinha que mudar, realmente. Ela não é uma Constituição, não é uma CLT velha, ela é de 43, mas 70% dos artigos dela já foram atualizados, principalmente de 60 para cá, com as próprias Constituições, 67, para alguns que acreditam que 69 ou de 88, ela sofreu as alterações constitucionais nesse sentido.
A minha ideia, vendo o projeto que chegou no Senado, é que ali passaria tudo. Se falasse que, olha, a mãe do funcionário morreu, não tem direito ao que a gente chama de licença nojo, não vai mais ter direito, e pelo contrário, se faltar paga, passaria também. Faltou discussão no Senado. A dúvida foi essa, faltou discussão. Tinha mais de 100 artigos que mudaram, 200 incisos que foram mudados, a nossa CLT de 930 artigos. Faltou, na minha modesta opinião, diálogo, um pouco mais de diálogo. Ok. Getúlio? Olha, eu acho que houve tempo suficiente para ter discutido a reforma trabalhista como na previdenciária. São assuntos que nós estamos discutindo há várias gestões, vários mandatos. Agora, o cerne da questão é o seguinte: nós vivemos num mundo capitalista, não que eu defenda o capitalismo, pelo contrário. Eu acho que os dois devem andar juntos, o capital e o social. Agora, o que eu vejo é o seguinte: você não tem no Brasil uma racionalidade capitalista. Quer dizer, a quantidade de sindicatos que você tem, de quantidade de ações trabalhistas, é porque alguma coisa não está funcionando. Eu acho que é a mesma coisa da questão partidária. Pô, acaba com o imposto sindical, acaba com o fundo partidário. Eu quero ver, acaba com, sabe, recursos para campanha. Agora que eu ia fundar um partido. Exatamente, quer dizer, por que nós temos 40 partidos políticos? Porque o cara chega, coleta assinatura, vai e tem direito ao fundo partidário. Brincadeiras à parte, eu não vou fundar partido nenhum, que tem 50 na fila. Ou faz que nem os países mais envolvidos, que ou você tem voto, ou você não tem direito ao fundo partidário tempo da TV. Exatamente, então. Tem que ter 3% dos votos. Eu sou a favor, a minha tese é o seguinte, eu sou a favor de você ter 1 milhão de partidos políticos. Agora, você tem que ter uma cláusula de barreira. Só participa e tem direito ao fundo partidário aquele que... E tempo na TV Exatamente, tempo de TV. A mesma coisa é programa político. O seguinte, você não vai ter marqueteiro, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E alianças indesejáveis, né? Você tem 10 minutos para falar o que você quiser, a ideologia do seu partido, o programa do seu partido, o que você pretende fazer, etc. Acabou. Aliás, o tempo de TV seria muito mais interessante, por exemplo, eleição na cidade de São Paulo. Não precisa os candidatos a vereador, se fosse descentralizado, voto distrital, ter tempo na TV. Eles vão debater na comunidade deles. Você faz um debate só do executivo. Exatamente. E cada semana coloca eles para discutir só uma semana de transporte, outra semana de educação. Isso faz mais sentido. E tempo na TV, você vê nos Estados Unidos, tem 100 partidos, 200, mas eles não têm espaço. Por quê? Tem 123, eu vou te falar porque isso. eles mas dois que valem, voto, né? Eles não têm voto. Você tem que ter 3% dos votos, ou 5%, para ter direito ao fundo. Você tem vai afunilando. Os partidos é assim que deveria funcionar. A sociedade. Então você pode ter 1 milhão de partidos políticos. Exatamente. Tá certo? Você pode ter 1 milhão de pessoas pensando diferente. Agora, você quer participar da eleição, você vai ter que cumprir certos critérios. Sancopé, eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui. Uma sardinha aqui para o meu braseiro. Nós estamos acostumados, e uma das situações aí que se demolizou a Justiça do Trabalho foi o grande número de ações trabalhistas. Nós temos 2 milhões e 600 ações anuais que temos na Justiça do Trabalho, perto de 8 milhões de ações no total na Justiça do Trabalho, e no total de ações, 104 milhões hoje no Brasil de processos judiciais, das quais 60% são as questões tributárias e questões civis, onde o governo é réu. Então, quando se fala que no Brasil tem muita Justiça do Trabalho, proporcionalmente ao número de habitantes e de empregados, nós estamos ali um pouquinho acima da Alemanha, no mesmo nível da França, e os Estados Unidos têm mais ações que a gente. Existe um site... O dobro da população também. Não, tem 303 milhões, nós somos 204. 330, me perdoe. O que ocorre? É um sistema, nós temos um sistema jurídico, e aí o professor aqui conhece melhor que eu, que é um direito romano, ou vem... né, e eles têm o que chamam-se common law. Quando você, por exemplo, um bancário, ele entra... O bancário do banco lá da minha cidade, é um banco de Quatiguá, entra pedindo a 7ª e 8ª, que é uma discussão se ele detém cargo de confiança médio ou não, e ele ganha essa 7ª e 8ª, essa ação dele,
ela vale para todos os funcionários do Banco de Quatiguá. Ou seja, há situações jurídicas nos Estados Unidos que uma pessoa só entrou com uma reclamatória, uma ação trabalhista, lá tem a federal e as estaduais, que nos trazem de parâmetro da Justiça Federal, ao passo que tem 2% de ações da Justiça Federal e o 98% de Justiça Estadual nos Estados Unidos. E quando eles, ao fazer isso, teve uma situação que uma ação valeu para 185 mil pessoas. E aqui no Brasil até no novo Código de Processo Civil, agora, em 2015, havia essa possibilidade dessas ações. Ia ser textual, ia ser legal, ia ser normatizado, não foi. São o que a gente chama de ações plurimas, né? Nesse sentido, não valeu para nós aqui. E uma questão de números. A Justiça do Trabalho, ela tem a maioria das ações, embora um dos inventores da lei, um dos idealizadores da lei lá do meu estado, juiz lá de Campo Largo, foi o cabeça dessa lei, doutor Marlos, ele, em que pese ele achar que são diferenças, muito pedido de diferenças disso, mas o maior pedido nosso da Justiça do Trabalho são verbas impagas, verbas ou rescisórias, ou umas férias que o reclamante não cumpriu. Há exageros, eu sei que aí a gente deveria ter essa reforma, e uma pena para isso já existe no Código de Processo Civil, que é a litigância de má-fé, né? Ou seja, o juiz pode aplicar uma pena quando uma das partes exagera ou é desleal à outra. Uma questão de números também em relação, porque nós gostamos de fazer um parâmetro nosso com os Estados Unidos. A média nossa aqui, a média de ações na Justiça do Trabalho é de 3 a 5 mil reais. Na Justiça americana, a média para acordo das condenações é de 125 mil dólares. E a média para quando o litígio chega até o fim é de 200 mil dólares. Quando eu digo que não houve tempo hábil para essa negociação, é que o projeto de lei que saiu do presidencial saiu com 5 artigos. Chegou na Câmara, e é legal isso, com as adições, foram para 160 e poucos artigos. De um dia para outro ele redatou isso, mas nem o meu melhor funcionário do sul do mundo conseguiria editar tantas emendas em um único dia. Perfeito. E aí não pôde negociar isso no Senado. Perfeito. Só registrar, Daniel, o Marcel Rolander está mandando ele é nosso diretor aqui, está mandando um abraço a você, elogiando pelo teu trabalho. Daniel Annenberg, deixa eu repetir aqui, você é secretário de Inovação e Tecnologia do município de São Paulo. Criou o Poupa Tempo. Isso. Surgiu da tua... Não, de várias pessoas, inclusive na gestão Mário Covas. Né? Perfeito. Mas lançou a sementinha lá. É verdade. O que é Empreenda Fácil? Então, esse é um projeto... Antes de mandar um abraço para o Marcel, um grande amigo, companheiro. O Marcel é ótimo, a gente se conhece há muitos anos, comunidade judaica também, e ele é uma pessoa fantástica. O Empreenda Fácil é um projeto da Prefeitura de São Paulo, nosso prefeito João Dória, que é para simplificar a abertura de empresas. Não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de tentar abrir empresa no país, em geral é muito difícil. Aliás, fechar é mais difícil ainda. O que nós estamos fazendo é algo que já devia ter sido feito há muito tempo, que é integrar e simplificar, ou seja, colocar vários órgãos municipais, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Junta Comercial, que é do Estado, junto com a Receita Federal, e mostrando que, através de um sistema eletrônico, para isso a Secretaria de Inovação e Tecnologia, é possível abrir uma empresa muito mais rápido do que os 100 e poucos dias que era. Nós já fizemos uma primeira etapa, que já está funcionando. 100 e muitos dias. 100 e muitos dias. Mas a abertura de empresas de baixo risco, que são aquelas mais simples, abrir um cabeleireiro, uma floricultura, um escritório de advocacia, não precisa de tanta documentação. Primeiro, a gente está dizendo o seguinte, a pessoa faz uma autodeclaração de que ela não necessariamente precisa de toda aquela documentação. Depois a gente vai fiscalizar, a gente passa a acreditar no empreendedor que está abrindo o negócio. Segundo, não precisa mais passar órgão a órgão presencialmente, faz tudo eletrônico.
Isso também já está funcionando. E a gente já conseguiu reduzir para 7 dias essas empresas. Então, é uma mudança tremenda, que essa é uma primeira etapa. Depois nós vamos fazer isso com empresas de alto risco, que são shoppings, etc. Depois fechamento, regularização e tudo de forma eletrônica. Eu acredito muito que em vários lugares do país, principalmente na área pública, quanto mais você simplificar procedimentos, desburocratizar, como já teve o Ministério da Desburocratização, e quanto mais você tiver serviços eletrônicos, é melhor, por um lado, para combater a corrupção, e por outro, para dar mais qualidade de vida para as pessoas. Hoje de manhã eu estava na Sescom, lá dos contabilistas, e eles estavam dizendo, olha, realmente, eu não preciso mais ir presencialmente. Isso simplifica a nossa vida. Isso é ótimo para todo mundo. Lógico que 2 ou 3 perdem com isso, mas é aquilo que eu estava falando. Você precisa pensar o país para daqui 5, 10, 15 anos. Como é que a gente quer o empreendedorismo? A gente quer um empreendedorismo que seja mais fácil, que seja mais rápido, que não dependa tanto da área pública. A área pública ela tem que simplificar, ela não pode complicar a vida de quem quer empreender. É isso que nós estamos fazendo na prefeitura. O prefeito falou, olha, agora é 7 dias, fim do ano 5, ano que vem 2. Ou seja, a ideia é cada vez reduzir mais o prazo de abertura de empresa para quem quer empreender no país não tenha tanta burocracia para isso. Será que chega lá? Chega. Qual é o prazo que está... Hoje já são 7 dias e a gente vê os exemplos de outros países. Em Londres dá para abrir em algumas horas, nos Estados Unidos, em vários lugares. Como é que eles fizeram isso? Dessa forma, eletrônica, simplificando o procedimento, a gente chega sem sombra de dúvida lá. O nosso grande desafio é como fazer esse país ser mais simples, como ele não ser tão burocratizado. Se a gente complica a vida das pessoas, entra o intermediário. É aquela coisa, né? Tem gente que cria dificuldade para alguém vender facilidade. O poupa-tempo é um bom exemplo de como a gente simplificou. A gente conseguiu fazer com que uma carteira de identidade que levava 90 dias, é que as pessoas não lembram, há 20 anos atrás, você tinha que ir numa delegacia, e a delegacia, o objetivo da delegacia é outro, não devia ser para fazer identidade, mas tinha que ir numa delegacia, você levava 90, 120 dias. O que a gente fez? A gente reviu o processo. 90 dias, eu falei, a delegacia aí está rápida. Onde 90 dias é réu preso, mas era isso que levava. Ele sabe disso, o Magno sabe disso. E hoje você faz um poupa-tempo em alguns dias. O processo era manual. O processo era todo manual. É que quando ele falou 120 dias, né, 90 dias, eu fiquei... Não era assim. Para quem é do interior como eu, para quem é do interior como eu, Magno, levava muito mais. Eu vejo pessoas tentando iniciar a empresa e criam-se dificuldades. Tudo custa, você tem que procurar um contador, tem que procurar um advogado, um país do contabilista, despachante. e pagam-se taxas. Herança portuguesa. E para desfazer, como disse o Zancopé, é complicado. É mais complicado ainda. Quer dizer, e esse que o senhor disse tem razão. Nós precisamos partir desse princípio. Assina aqui. Sob pena do artigo 297 do Código Penal, mesmo. Apurar falsidade ideológica. Se depois nós apurarmos com tranquilidade, você mentiu... Pau na cabeça dele. E liberar, como a gente fez, as delegacias para cuidar do assunto deles, que é outro. Não é fazer identidade. Tá? É a mesma coisa. Pegando. Não, eu brinco. É porque lá tinha não faz sentido. Papiloscopista lá. E viu o Zancopé extrapolando isso para a política. Sim. De repente, com todos esses mecanismos de TI, você vai ter possibilidade de ter candidato avulso. Lógico. Sim. Você entendeu? Quer dizer, sem filiação partidária, e que o cara mobiliza a sociedade através do WhatsApp, internet da vida. É verdade. Tá certo? E diz, apresenta o seu programa, a sua ideologia, que saiu. Daqui a pouco a gente vai começar a votar. E votar em casa. Votar em casa, ou votar via celular. Você vai poder, muitas vezes, ter até que a população opine de alguns temas que hoje só são discutidos no parlamento. Por que não você fazer uma enquete em que as pessoas, sou a favor da reforma trabalhista ou não sou a favor dos pontos tais e tais, e ouvir mais a população, porque eu acredito que quanto mais você ouve a população, menos você erra. Então é importante isso. Hoje a tecnologia permite isso e vai melhorar, vai ter mais ainda. Poder votar de casa, né? Tem algumas perguntas aqui. O Daniel André de Pinheiros, a burocracia existente em quase tudo no Brasil não é proposital? Olha, a gente vê um pouco isso. Não é proposital, como disse o nosso colega advogado. A formação, a concepção do nosso direito romanista é
absolutamente formal. É verdade. Hoje menos, mas quando eu iniciei a carreira como delegado, É verdade. um jogo do bicho ou um flagrante de homicídio terminava dessa grossura assim. Exatamente a mesma formalidade. Quer dizer, é um absurdo aquilo. Até verdade. que veio a Lei 9.099, porque você tinha, doutor Hanashiro, o mesmo trabalho para fazer uma autuação de um roubo, de um flagrante de homicídio, para autuar um jogo do bicho. Ele terminava da mesma grossura em papel e formalismo para o Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Então, o Estado está andando. Não, isso eu acho que você vê, por exemplo, os portugueses é que vieram aqui nos colonizar. E o formalismo, né, português e, aliás, toda essa parte latina é muito grande. Se acredita muito mais no documento do que na palavra das pessoas, que é diferente do direito... falou, assina aqui, que é diferente do direito americano, direito inglês. Que você acredita no... Sim, que se você acredita na palavra e não no que está no documento. Então, e a palavra tem consequência. Tem consequência, exatamente o que ele falou. Então, o que a gente precisa começar a mudar um pouco isso. Você vê Portugal, está muito mais rápido as coisas acontecerem. Abrir empresa, eles têm lá que chama Loja do Cidadão, que é o poupa-tempo deles. Eles têm um negócio chamado Simplex, que é um programa nacional. O poupa-tempo saiu do Brasil? Já tem em vários outros lugares do mundo. Aliás, eles vieram aqui ver e fizeram lá e fizeram bem. E hoje nós temos, só para concluir, eu sei que o tempo é rápido. Hoje nós temos a assinatura com firma reconhecida e o sinal público, ou seja, você tem que ter o reconhecimento do reconhecimento. Dr. Magno, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se são confiáveis os dados da Secretaria de Segurança sobre criminalidade. O problema é o seguinte, já se comentou muito sobre a manipulação de dados, o crime maior, que é o homicídio, já se discutiu muito acerca disso, mas eu quero dizer para ele que, além de todo esse problema, nós temos a chamada cifra negra. A cifra negra são as pessoas que não comunicam, não levam ao conhecimento das autoridades os fatos. Então, por exemplo, te furtaram algumas coisas que você... Celular. Essa pessoa só vai dar uma queixa, ele só vai comunicar à delegacia se houver possibilidade de seguro. Senão ele não vai. Se o meu celular estiver seguro, eu vou lá e registro para pegar um boletim de ocorrência. Então nós ficamos sabendo de pessoas que são atacadas, por exemplo, nos faróis, levam a bolsa, levam a carteira, a pessoa diz, eu não vou numa delegacia ficar 4 horas sentado esperando. Nesse sentido, aí a Polícia Civil criou o boletim eletrônico, mas para alguns crimes não. E aí volta naquilo quando eu fiz a abertura do programa. Por falta de gerência e de pessoal, acabamos não dando essa resposta. Então, a cifra negra nos impede efetivamente de saber exatamente qual é o mapa da nossa criminalidade. Então, roubos, eu estou fazendo um estudo sobre estupro. Estupro gera muita cifra negra, até pela própria condição da vítima, da mulher, que se sente constrangida. Nesse sentido, a criação da Delegacia da Mulher veio trazer um alento, porque a mulher sentia um certo constrangimento e hoje ela fala com uma delegada de polícia. Não é? Mas os números que nós temos, de qualquer maneira, nos colocam numa situação que eu considero o crime no Brasil, ele está aviltante. Hanashiro, Vera da Vila Sônia, nunca foi feita essa pergunta para você sobre os quilômetros de metrô colocados em operação durante a tua gestão nos transportes. Alguma vez foi feita essa pergunta? Nunca. Pela primeira vez. Pela primeira vez na história desse país, eu vou responder essa pergunta. Em torno de 70 quilômetros. 70 quilômetros durante o teu trabalho como secretário? Não durante o meu... Até o período que eu estive lá. Quer dizer, desde o início da operação do metrô em 68 até 88. Sim. Paris tem 700 quilômetros de metrô. Aliás, essa pergunta a gente sempre responde com voltei de lá com vergonha de andar de carro. A pergunta em si não tem tanta importância. Maior que 550 o mais importante é o seguinte, quer dizer, se nós não construirmos 100 quilômetros de metrô por ano, tá certo? Essa cidade de coisas extremamente de racionalidade, nós vamos ter realmente uma cidade extremamente estrangulada, travada. Quer dizer,
Eu vejo muitas vezes a campanha no sentido de fazer com que as pessoas deixem o carro, usem o transporte público, etc. Estou de acordo. Mas antes, você precisa melhorar o transporte de massa. Tá certo? Tem que ter opção. Isso é um consenso, mas por que da dificuldade, né? Pois é, e aí vem, por que da dificuldade? Eu acho que você tem que perguntar um pouco aos governantes, porque, no fundo, hoje você tem mecanismos que eventualmente poderiam possibilitar isso, que seria parceria público-privado. O Estado não tem dinheiro, mas tem o mínimo possível para fazer a parceria público-privado. Agora, o governo municipal, Dória, está tentando vender alguns ativos da prefeitura para quê? Para ter recursos, para poder fazer. Eu só transmitiria a ele o seguinte: enquanto ele mudar o sistema tarifário, ele vai ficar enxugando o gelo. Quer dizer, a prefeitura que gasta de um orçamento de 5 bi para investimento, 3 bi em subsidiar a tarifa, não faz absolutamente nada. Foi o que ele disse hoje. Quer dizer, de nível de investimento que vão fazer, nada. Para você ter ideia, no ano 2000, quando eu fui secretário municipal de transporte, nós deixamos o sistema com o subsídio de 46 milhões de reais. Nós achávamos que já era muito. Nós tínhamos que zerar. Hoje está em quase 3 bi. Tá certo? Não que seja contra o subsídio. O problema é que quem está subsidiando isso é o município. Quem deveria bancar parte do transporte público era o trabalhador, uma parte menor, o poder público, a outra parte, mas, sobretudo, o empregador. Mas nós somos numa crise de 14 milhões de desempregados, né? Aí vem o medo. Perfeito. Josiel, a pergunta é da Luísa, da cidade de Tiradentes. A livre negociação patrão-empregado não seria aquele aceitar ou ser demitido? Legislado é quase. Não chega a ser bem isso, porque mas o empregado, ele é até hoje, ou até quase 120 dias aí futuros, nós temos 120 dias para começar a nova legislação trabalhista sancionada agora semana passada, são aí uns 117, 116 dias. Ela até hoje ela previa o empregado como um hipossuficiente, ou seja, ele não tem uma condição de negociar com o empregador. Salvo algumas exceções. O Neymar pode querer jogar no Real, no Barça, onde ele quiser, ele tem vaga garantida porque é um talento, mas via de regra o empregado não tem. Agora estão querendo transformar o empregado num hipersuficiente. Existe uma exceção, inclusive, à formalidade da lei em relação ao hipersuficiente, ao que tem tem um diploma e também receba mais que R$ 11.052 por mês. Esse, em tese, a CLT não vale para ele pode negociar com o empregador. Mas eu até vou um pouco além em relação à hipossuficiência do empregado. Porque, via de regra, quando a gente vai conversar com um empregador, ele vai dizer, mas o cara, ele recebe bem, eu pago bem ele é um cara estudado, não é mais aquele coitadinho de 1940, na época de Getúlio, não do Getúlio, nosso Getúlio aqui, mas, então, lá na época eu entendo que tinha que ter um poder, uma intervenção do Estado, mas hoje não. Não é bem assim, e eu dou um exemplo. Quando qualquer um de nós aqui vamos adquirir uma casa, você vai fazer um financiamento bancário, por maior nível de conhecimento que você tem, você é vulnerável ao contrato. Então, existe não só a questão da hipossuficiência, mas como também a questão da vulnerabilidade. O empregado não tem, e salvo se a nossa economia estiver bem avançada, como nós já tivemos oportunidades, o direito do trabalho ele é elástico. Em momentos de crise, ele retrai os direitos, em momentos de bonança, tende a elastecer alguns direitos, como nós tivemos agora em 2011. Nós tivemos algumas situações boas, né? Como a periculosidade para o motoboy, a legislação das domésticas que passou a ter horas essas. Quando o momento é bom... Perfeito. Daniel, tem uma última pergunta ainda da Marina da Moca sobre documento único para brasileiros.
Será a realidade ou não? Pois é, isso é uma ótima pergunta. Há mais ou menos uns 20 anos atrás foi aprovado no Senado, aliás, era uma lei do senador Pedro Simon, de que em 5 anos todo mundo ia ter um documento único. Até hoje não virou realidade. Eu acredito que é a questão também da burocracia, a dificuldade de integração de órgãos. Cada órgão acha que sua base de dados é melhor que a outra. A Receita acha, o Ministério do Trabalho, o Instituto de Identificação. Então, é uma dificuldade muito grande em sair um pouco da sua realidade e dizer o que é bom para o país, o que é bom para as pessoas. Ter tudo isso de documento ou é bom a gente começar a integrar essas bases de dados? Eu acredito que é importante integrar para simplificar, mas você tem muita gente contra. Então, aos poucos, a gente precisa começar a fazer um trabalho para mostrar o seguinte: que país nós queremos? Um documento único? Sim, então vamos trabalhar para isso. É isso que precisamos trabalhar. Perfeito. Rapidinho, eu estava vindo para cá, aliás, lembrei do Getúlio Hanashiro, porque o trânsito é maravilhoso na segunda-feira, mas vi um drone, não sei de quem é, não sei, mas será... A prefeitura vai utilizar drones? Já está utilizando. Nós conseguimos aí já 4 drones doados para a prefeitura e a Guarda Civil Metropolitana está utilizando. Mas lógico, isso tem que estar dentro de uma estratégia maior que pense junto a questão da segurança, né? Não dá para só soltar drones por aí. O que a gente está fazendo é trabalhar junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, para trabalhar de forma integrada e aí você ter uma segurança melhor na cidade. Eu agradeço ao Daniel Annenberg, que é secretário, como é que é? Inovação e Tecnologia. Me ajuda, secretário de Inovação e Tecnologia? Isso é maior o nome da secretaria. Já está bom. Getúlio, assim. Sociólogo Getúlio Hanashiro, advogado Josiel Vassiski e o professor Luiz Carlos Magno, que é professor, mas é delegado aposentado, durante muitos anos trabalhou com narcóticos. A Cracolândia tem jeito? 30 segundos. Tem. Vontade política. Obrigado. Parece que agora sentaram para conversar. Vai sair. Ótimo. Final desta edição de Gente que Fala, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Estaremos de volta amanhã. Gratos. Até lá.